Jesus foi a personalidade mais influente que viveu no planeta Terra. Sim, Jesus ele foi o mais influente. Isso porque Jesus era diferente. Mas você sabe o porquê que Jesus era diferente? É sobre isso que nós vamos estar falando na nossa aula de hoje com o tema Por que Jesus era diferente? Então pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor da IBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo na nossa lição, aonde que hoje nós vamos estar falando sobre o nosso mestre, sobre Jesus Cristo. E o tema da nossa lição é Por que Jesus é diferente? Então, nós nessa lição de hoje, nós vamos estar vendo um pouco sobre a pessoa de Jesus Cristo, por que Jesus é considerado diferente, ou era considerado diferente. O que nós podemos dizer? Que Jesus, ele nasceu numa cidade pequena da Judéia, ele era membro da família pobre, ele também era morava num um dos menores países do mundo. Podemos dizer que ele viveu até os 33 anos, sendo que os últimos 3 anos que foram os anos mais evidentes da vida dele, né? Os últimos anos que foram dedicados ao ministério público, assim eu posso dizer. E também, né, ele tinha aparência comum, era um homem comum, era uma pessoa aparentemente normal perante os olhos humanos. Pois bem, para nós também iniciarmos a nossa lição, gostaria de ler o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que vai dizer que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Esse texto ele vai servir como base. Como eu falei, Jesus Cristo foi o homem mais influente que viveu aqui na Terra, na face da Terra, e nós podemos dizer que ele tinha características diferentes. Por mais que fosse uma pessoa olhando humanamente comum, né, nascido de mulher, mas já tem algo especial na sua história porque foi fruto, né, do Espírito, se assim eu posso dizer. Também é um homem comum, tendo sua vida normal até os seus 30 anos, onde que aos 30, né, aí de 31 a 33, teve se dedicado ao seu ministério, né, publicamente, de uma forma muito mais clara. Nós podemos, como eu falei também, nascer numa cidade pequena, então Jesus Cristo em si, olhando assim, não tinha nada de diferente dos outros homens. A questão era que ele era filho de Deus, aquele que se encarnou, aquele que se fez carne para ensinar, para testemunhar, para falar do amor de seu Pai a cada um de nós, às nações, né? E veio com os ensinamentos, já com o seu propósito de morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, né? E por que Jesus ele é considerado diferente? Então nós vamos ver agora, né? Porque ele afirmou ser o próprio Deus. Esse aí foi um ponto. Nenhum de outros líderes ou representantes de outras religiões se declararam ser o próprio Deus. Jesus Cristo ele fez isso. Então isso torna de todos os outros líderes das outras religiões que existem, torna ele diferente, né? Nós podemos dizer que o cristianismo ele tem essa base, né? O centro de todas as coisas dentro do cristianismo seria Jesus Cristo. Ele está no centro do cristianismo. Também nós podemos ver que Jesus Cristo ele foi o único que trouxe essa possibilidade de relacionamento do homem com Deus, né? E eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de João, capítulo 14, versículo 6, que vai dizer: Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós temos aqui um exemplo que ninguém vai se achegar a Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. Então, por isso que nós dizemos aqui que
Jesus ele era diferente, é diferente nesse ponto que ele, além dele declarar que ele era seu próprio Deus, ele diz que também ninguém poderia se chegar ao Pai a não ser por intermédio dele. Ou seja, você teria que ter uma intimidade, teria que ter o conhecimento, teria que ter o relacionamento com ele para ter acesso ao Pai, né? Já que ele também era o Deus que se fez carne. Nós também podemos dizer que é o único que tinha e tem e sempre terá o poder de perdoar os pecados. Esses outros líderes, aqui eu vou citar alguns, Buda, Mohammed, esses nunca vão ter poder para perdoar pecados nenhum. Jesus Cristo, ele diz sim que o poder que foi dado a ele, ele declarou diversas vezes que os pecados estavam sendo perdoados. Então, também na palavra de Deus nós vamos encontrar uma referência que nos dá respaldo em cima dessa questão, que é o texto de João, é o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, que vai dizer: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te salvou da lei do pecado e da morte. Então, aqui já o texto de Romanos, o apóstolo Paulo fala: pois nenhuma condenação, há nenhum tipo de condenação vai estar sobre cada um de nós, né, naqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que são seguidores do Mestre. Então, se você e eu, nós cremos que Jesus ele veio para essa terra, ele passou por todas as tribulações para nos dar vida, a vida em abundância que o próprio Deus prometeu dar. E se nós entendemos que Jesus ele é o Salvador, ele morreu para que nós tivéssemos a salvação, nenhum tipo de condenação estaria sobre nós. Né? É aqui como o texto de Romanos ele falou, né? Porque a lei do Espírito ela dá vida, né? Isso através de Jesus Cristo, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, não somente morte a física, cada um de nós vamos passar, mas a morte espiritual, onde que nós éramos destinados à morte espiritual, né, ao ir para o inferno mesmo, isso já não vai acontecer sobre nós porque ele nos saqueou das mãos de Satanás. Então nós passamos das trevas para a maravilhosa luz. Então nós fomos salvos e essa salvação ela veio através de Jesus Cristo, né? E ele nos perdoou de todo o nosso pecado. E também Jesus ele é diferente porque ele é o único Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12 vai dizer: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, aqui na terra não existiu, não existe, também não vai existir nenhum outro nome ao qual nós vamos ganhar a salvação, a não ser no nome de Jesus Cristo. E como eu falei, outras religiões têm seus líderes, lá tem suas referências, mas nenhuma dessas outras religiões declaram que esses seus líderes, suas referências, podem dar salvação. Também muitas pessoas falam que, como nós já estudamos aqui, que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus, e é algo que não é verdade, porque somente através de Jesus Cristo que nós vamos ter acesso ao Pai. Então, quando essas religiões elas declaram dessa forma que todos os caminhos levam a Deus, que Buda pode levar a Deus, que Maomé pode levar a Deus, ou qualquer outro tipo de Deus que eles declarem, né, tenham sua devoção, eu posso dizer que elas estão sendo mentirosas, porque a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é a palavra verdadeira do nosso Deus, ela diz que somente através de Jesus Cristo que nós vamos ter acesso ao Pai. Né? Também nós podemos dizer que Jesus ele é diferente, né? O porquê dele ser diferente é porque ele planejou a nossa salvação. Então, como eu posso dizer assim, antes mesmo da criação, já havia um plano justamente para o homem que iria cair no pecado, né? Ou seja, Deus já sabia de todas as coisas, então já existia um plano de salvação para os homens que iriam estar em pecado, né? E eu posso dizer, se as religiões elas são tentativas do homem encontrar a Deus,
eu posso dizer que o cristianismo é a iniciativa de Deus para alcançar o homem, né? Então, eu posso dizer aqui realmente que existem as religiões que dizem, né, que as religiões elas servem para que as pessoas busquem a Deus, que procurem a Deus. Então, o cristianismo ele já vem como o acesso direto das pessoas para que as pessoas elas encontrem ao nosso Pai, né? E também eu posso dizer que Jesus ele é diferente porque ele planejou e deu seus primeiros passos em nossa direção para nos salvar, né? Depois ele estendeu as mãos e nos capacitou, né, a dar o primeiro passo em direção a ele. Então Jesus Cristo ele arquitetou, juntamente com seu Pai, se assim eu posso dizer, o plano para salvar a cada um de nós, e depois ele estendeu as mãos para nos tirar do lamaçal do pecado. Eu trago aqui também a memória dos irmãos quando Pedro vai em direção a Jesus, andando sobre as águas, e quando ele olha ao redor, que ele vê aquela ventania, que ele vê aquelas ondas fortes, o mar estava ali encapelado, ele começou a afundar. E o que Jesus fez? Jesus foi e estendeu as mãos para ele. E assim eu posso dizer que ele fez para cada um de nós. Quando nós estávamos, na verdade, nós não estávamos andando diretamente em direção a ele, mas nós estávamos ao redor do mundo aí, dispostos a servir a Satanás, a ser servos sim de Satanás. E Jesus ele estendeu as mãos para nos dar vida, nos tirando do mar do sofrimento, nos tirando desse mar de perdição. Então, e de igual modo, o plano de Jesus para cada um de nós é esse: estender a mão a cada um de nós para que nós possamos ter vida, para que nós possamos ter acesso ao Pai, para que o nosso relacionamento esteja sendo restabelecido com o nosso Deus. Então, o interessante justamente, né, é que Jesus, eu posso dizer que realmente ele planejou a salvação para cada um de nós. Esse ser divino de Jesus, ele oferece, né, um amor. Jesus ele oferece um amor que é incondicional ao ser humano, né? Eu posso dizer que é um amor sem medidas. Então isso é muito mais importante para nós do que qualquer outra coisa. O amor de Deus que é derramado sobre a nossa vida, ele é incondicional, né? Também eu posso dizer aqui que Jesus é diferente porque ele é o Deus que ama, né? O Deus como diz em João 3,16, que deu o seu filho para que fôssemos salvos, né? E também nós podemos dizer que Jesus é o Deus que busca. Na verdade, se eu posso olhar aqui como diz lá em Tito, né, que na esperança eterna, Deus, ele que não pode medir, prometeu antes dos tempos eternos, ou seja, essa questão de nos buscar. Então, eu posso dizer que ele prometeu nos buscar, mas também, na verdade, assim, quando nós pensamos em buscá-lo, ele já tinha prometido nos buscar primeiro. Então, quando nós já começamos, e pensamos assim, estou começando a caminhar em direção a Deus, com esse Deus que nos ama, ele já estava vindo na nossa direção para nos buscar, para nos tirar, como eu falei, desse lamaçal, nos tirar da perdição, né? E Jesus ele está à frente desse plano, porque, como falamos lá no começo da nossa lição, o acesso que nós temos ao nosso Pai é através de Jesus Cristo. Também posso dizer que Jesus ele é diferente porque ele é o padrão para a salvação. Aí eu vou falar aqui, ó, todas as religiões, elas falam, né, acerca de bondade, de prosperidade, generosidade, fala muito de compaixão, e essas coisas, nas outras religiões, isso pesa muito. Mas no cristianismo, na religião ao qual nós seguimos aqui, que nós professamos a nossa fé, não pode ser uma boa obra, não é uma boa obra, não é caridade, não é piedade, não nada disso é capaz de mudar, né, a mente e o coração de Deus. Então, em relação aos nossos pecados, ele nos salva justamente porque ele nos ama realmente. Então, não vai ser as boas obras que nós vamos fazer, não vai ser as caridades que nós vamos estar realizando, né, os trabalhos sociais, que isso vai fazer com que Deus nos salve. Muito pelo contrário, nada disso muda, porque Deus também já tinha um plano de salvação para cada um de nós. Então, isso vai ser independente daquilo que nós fazemos, que nós realizamos aqui na terra acerca de boas obras, de caridade.
Então, o ser humano ele tem essa tendência a esquecer que a santidade de Deus ela é tão radical, né, assim, de uma forma tão diferente, que realmente não, a bondade, essa bondade humana não pode fazer com que nós nos aproximemos de Deus. Não significa que eu só vou estar próximo de Deus quando eu estiver fazendo coisas boas, as boas obras, as caridades, muito pelo contrário, né? Então, nós temos que tirar essa questão aí da. Talvez algumas pessoas pensem assim, que se eu fizer tal coisa, se eu fizer tão bem isso, se eu realizar, entregar alimento aos pobres, se eu fizer tal coisa, Deus ele vai me salvar. E não é assim, depende disso. Ele vai te salvar porque ele te ama e porque você permitiu que Jesus fizesse morada no teu coração. Também posso dizer que Jesus ele ensinou que a salvação não é para quem merece, mas para quem o recebe. Né? Ou seja, se você abriu as portas do seu coração para receber a Jesus, então você vai receber a salvação. Eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que vai estar falando assim: porque pela fé sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Né? Então, não vai ser através das obras que nós vamos ser salvos. Né? Também Tiago ele fala sobre isso. Tem algumas referências na Bíblia a quais falam sobre essa questão de obras, né? Fé e obras. Então também nós podemos dizer que Jesus ele é diferente porque só ele nos dá a vida. Só Jesus Cristo nos dá a vida. Eu posso fazer aqui para trazer aqui um texto aqui para os irmãos refletirem. Imaginem, né, uma pessoa se afogando e ela precisa de um salva-vidas. A humanidade, nós podemos dizer que ela não está somente se afogando, mas espiritualmente também, olhando para o lado espiritual, mas ela está sendo cada dia mortas em delitos e pecados, certo? As pessoas que não conhecem Jesus Cristo, elas estão caminhando para essa morte de delitos e pecados. Mas nós podemos dizer também e ver que nós não precisamos somente de uma boia boa ou de uma corda boa para nos salvar. Né? Espiritualmente, eu faço esse jogo assim, né, usando esses termos assim, para nós entendermos, mas nós precisamos de alguém que nos tire dessa água e que nos dê vida. Então, quando nós estamos, quando as pessoas elas estão no mundo e elas estão lá, elas não precisam simplesmente de alguém que o puxe, tire e puxe do pecado e depois a solte. Tem que existir um cuidado e tem que existir, se assim eu posso dizer, alguém que intervenha na vida dela, que mude radicalmente a vida dela. E somente Jesus pode fazer isso. Então, quando a pessoa, usando aqui o termo, a questão do afogamento, a pessoa realmente que está no mar, ela está se afogando ou está numa piscina, ela precisa de um salva-vidas. Né? E essa pessoa vai lá e vai salvá-lo. A pessoa que está no mundo, que está caminhando para a morte, né? Como aqui o texto falou, que eu falei de delitos e pecados, ela está caminhando para a perdição, ela precisa de algo ou de alguém que salve a vida dela. E vai ser Jesus Cristo. Como eu falei, nenhuma outra religião prega acerca, né, da salvação dessa forma gratuita. Né? Vai falar que da questão das obras, que tem que ter boas obras, tem suas formas de trabalhar lá, e a Bíblia ela trata totalmente diferente. Né? Então, nós podemos dizer que somente Jesus Cristo ele pode dar vida, né? E se não fosse Jesus que nos salvasse, nós realmente não seríamos salvos, né? Se ele não nos reconciliasse com o nosso Pai, nós nunca seríamos reconciliados, né? Então, esse é o importante, a chave, por isso que eu falei lá no início que o centro do cristianismo está, né, tá Jesus Cristo. Ele é o centro do cristianismo. Todas as coisas vão passar ali por Jesus Cristo. E também eu posso dizer que Jesus ele é diferente porque ele venceu a morte. Né? Então, o diferencial do cristianismo em relação a algumas outras religiões é justamente a morte e a ressurreição de Jesus na cruz do Calvário, né? Porque nenhuma outra religião ela prega a ressurreição como o cristianismo prega. Né? Então,
eu faço esse comparativo aqui também para os irmãos entenderem, às vezes, até a diferença entre o cristianismo e as outras religiões. Nenhuma das outras vão vão falar acerca de salvação, também da morte e ressurreição, como o cristianismo fala. Então, por isso que falamos que Jesus, que é o centro do cristianismo, ele é diferente de todas as outras religiões. Então, como eu posso dizer, né, a ressurreição, ela comprova todo aquele plano que a Bíblia vem trazendo, né? Sobre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, né, aquele ato ali da crucificação, ressurreição. Então, nós podemos dizer que somente Cristo, ele é exclusivamente Senhor, ele é Salvador e ele também é mediador entre Deus e os homens, né? Tudo isso, como eu falei, é comprovado pela sua ressurreição, né, na cruz do Calvário, né? E isso consiste, por isso que isso vai consistir na diferença de Jesus, né? Como eu falei aqui. Então, o interessante, né, olhando assim, o porquê, se alguém fala assim, por que Jesus é diferente, então os irmãos vão saber responder que Jesus ele é diferente porque ele morreu, ele ressuscitou, né, ele nos dá a salvação, ele é o único que fala de salvação. Jesus ele é diferente porque ele nos ama independente dos nossos pecados. Então tá aí os pontos falando sobre Jesus ser diferente. Ok, queridos? E nós também podemos ver também aqui sobre dentro até dessa questão de que Jesus ele venceu a morte, né? Nós podemos ver aqui na ressurreição, Jesus ele provou ser o Filho de Deus. Também na ressurreição ele confirmou a verdade de tudo que dissera, ou seja, tudo que ele disse, tudo que está escrito lá nos Evangelhos, tudo que a Bíblia vem falando sobre Jesus, ele comprovou. Também nós podemos dizer que na ressurreição Jesus garantiu a nossa ressurreição, a nossa salvação. E também na ressurreição nós podemos dizer que Jesus ele venceu a morte, o diabo e o pecado. Então, concluindo aqui os nossos pontos, são essas características que tornam a pessoa de Jesus um tanto quanto, né, se nós olharmos assim, ou muito diferente daquilo que é pregado nas outras religiões. Então, queridos, vamos concluir aqui mais uma lição. Espero ter mostrado pontos suficientes, né, acerca de Jesus, mostrando que ele realmente é diferente. Como eu falei, Jesus ele nasceu numa cidade pequena, pobre, filho de mulher, nasceu de um ventre de uma mulher. Também teve seu ministério público aí, né, há cerca aí dos 3 anos. Ele declarou o amor, mostrou o amor. Tudo que ele falou foi comprovado na morte e na ressurreição, né, no ato da ressurreição ao 3º dia após a crucificação. Jesus ele viveu nessa terra sem pecado nenhum, de uma forma perfeita. Eu também posso dizer que realizou milagres, ele ensinou discípulos, ele sofreu também quando era necessário sofrer e era completamente homem, também completamente Deus. É o cabeça da igreja, também esse é um ponto importante que nós até falamos na lição passada, que ele é o cabeça da igreja, né, e que ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Então, tá aí os pontos acerca de Jesus e nós podemos ver que realmente Jesus ele é diferente. A pergunta era, né, o tema, por que Jesus era diferente? Então Jesus é diferente por causa de todas essas coisas, tá bom? Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. Também, antes de nós encerrarmos essa lição aqui, eu gostaria de estar orando e concluindo. Então feche seus olhos e oremos. Deus, nós te louvamos porque nós te agradecemos pelo teu amor que é derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e assim, Deus, que como nessa lição falou, que teu amor seja derramado sobre a nossa vida, e sobre aqueles que talvez estejam perdidos, mas que eles tenham total conhecimento de que o Senhor está pronto para salvá-lo, está pronto para estender as mãos para eles, né, para tirar da morte, do caminho de morte, do caminho de pecado. Assim, Deus, também que nós possamos dia após dia declarar que o Senhor é diferente em todas as coisas, porque o Senhor criou os céus e a terra, tudo aqui pertence ao Senhor. E também, Deus, como nós falamos nessa lição, o Senhor é diferente porque o Senhor nos dá a salvação, o Senhor nos dá a vida eterna, o Senhor nos dá amor, o Senhor nos traz a paz.
e tantas outras coisas. Assim, Deus, nós pedimos que possamos ter a oportunidade também de falar para tantas pessoas que o quanto que o Senhor ama a cada um de nós, que o Senhor é diferente daquilo que é talvez propagado através das outras religiões. Acho que no nome de Jesus, que o Senhor esteja sempre no nosso meio, na nossa casa, ali na nossa congregação, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós, Deus. Essa oração que eu te faço, agradecido por tudo, no nome de Jesus, amém. Queridos, te espero na semana que vem, na próxima lição. Não deixe de ir também no discipulado, toda sexta-feira às 18 horas, culto de louvor e adoração, domingo às 18, e também semana que vem, aqui na nossa próxima lição. Então, que você fique com Deus e até a próxima.